Olá pessoal, bem-vindos ao canal do JA. Hoje eu vou ensinar para vocês técnicas de aprendizado para melhorar a inteligência e gostaria que vocês também se inscrevessem no canal, trouxessem outras pessoas para que a gente possa crescer no sentido de que quem gosta de aplicações de matemática. E para gostar de aplicações de matemáticas, vocês devem ter técnicas de aprendizado em inteligência. Essas quatro técnicas aqui, que são a base para a melhoria do aprendizado, ela foi definida por mim porque eu entendia que quando era pequeno, falavam para a gente estudar, pai, mãe, professora, tia, e na verdade ninguém nunca explicava como é que era a técnica de aprendizado. Hoje em dia, depois de muito tempo, eu consegui entender que uma conjunção de técnicas faz com que nosso aprendizado melhore. Não é simples, é demorado, a pessoa tem que ter boa vontade, tem que ter eficiência, tem que ser metódico para conseguir isso. Mas metódico tem que repetir isso todo dia, pelo menos 15 minutos. Todo mundo fala isso, faz em 15 minutos, faz. Só que é o seguinte, se você fizer essas técnicas, você está começando a aprender e compreender como é que você faz para como se aprende. E de forma que você tendo esta informação incrustada em seu cérebro e de uma forma organizada, vai facilitar muito sua vida. Para tudo que você faça. Veja, ela é uma técnica que segue uma sequência. Então você primeiro deve fazer o entendimento da leitura otimizada, seguir para a memorização, metacognição e finalmente organização. E tem que ter suporte a hábitos e pensamento de resolução. Vamos aprender cada uma dessas coisas. Aqui está o nosso mapa mental começando para vocês verem as técnicas e depois vamos ver o ramo de cada técnica. No caso, vamos começar primeiro, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ler primeiro. Então, nós temos a leitura dinâmica, que usa o olho e que é aumentar a quantidade de texto lido por unidade de tempo com boa compreensão. Então, tem livros, tem a técnica como é que faz isso. Você pode usar, complementando, a fotoleitura, que é absorver informações em alta velocidade em um nível subconsciente. Também tem que entender isso, tem que ir atrás disso no YouTube, no Google, em livros, e para passar. Vejam que a leitura dinâmica é um órgão que está sendo usado, o subconsciente, e na fotoleitura é o subconsciente que está sendo chamado a melhorar sua leitura. Então, é complementar. E nós temos que fazer também pesquisar, questionar, ler, recitar e revisar, que são as técnicas SQ3Rs. Então, nós já aprendemos como é que se faz as três técnicas, os três ramos da leitura. A seguir, nós devemos seguir pela memorização. Então, nós lemos, agora nós temos que fazer com que o nosso cérebro tenha uma memorização eficaz. Muita gente tem boa memória, diz que não precisa, mas de qualquer jeito, isso são técnicas para aprimorar. Então, nós devemos fazer, primeiro, o estudo da arte da memória, que é usar técnicas mentais para facilitar a recordação. Associado a isso, muita gente conhece o Palácio da Memória, que é memorizar listas ou sequências longas associando-se a locais em um espaço conhecido. Muita gente conhece a história de um poeta que foi fazer uma poesia para um rei e ele recebeu, e na verdade, quando ele estava lá no jantar junto com o rei e mais várias pessoas, e quando ele proclamou a poesia, o rei perguntou quanto foi. Mas antes de proclamar, no começo, ele dedicou ao rei e a mais duas
seres que faziam parte da mitologia dos gregos, né? Os dois irmãos lá que faziam parte. Então, na hora de pagar, depois que ele fez a poesia, declamou para todos, o rei falou que ele perguntou quanto que era o preço, ele falou 1.000, e daí o rei deu só 500. Ele falou assim, ó, vá cobrar dos outros deuses, né, os irmãos gêmeos, para que eles paguem a outra metade, já que você dedicou metade para mim, metade para eles. Então chegou uma certa hora, depois deles estarem bebendo, veio um dos serviçais lá e chamou o poeta e falou assim, olha, vai lá fora que tem duas pessoas querendo falar com você. Nesse ínterim, quando ele chegou lá fora, houve um terremoto e aquele local onde eles estavam, que era um palácio, desmoronou devido ao tremor de terra e não sobrou ninguém, exceto o poeta. E daí os dois gêmeos que estavam ali fora esperando o poeta falaram assim, bom, nós estamos pagando nossa dívida. A seguir teve toda aquela comoção e foram lá os familiares e não sabiam como descobrir quem era quem, porque tinha caído aqueles pedaços de pedra em cima das pessoas. Só que o poeta tinha, como participou da reunião e do jantar, ele pegou e guardou cada pessoa em cada lugar. Então, a partir do momento que eles foram tirando as pedras, ele sabia qual era o local de que a pessoa estava e sabia quem era a pessoa, então conseguia identificar todos que estavam ali. Então, isso é chamado Palácio da Memória, é o método de localização. Também tem para memorização a repetição espaçada. Isso daí é uma questão de combater o esquecimento, revisando a informação em intervalos crescentes de tempo. Ou seja, você vai ter que revisar no primeiro dia, depois de 3 dias, depois de 5 dias, depois de um mês e depois de um ano, até você ter certeza que você aprendeu aquilo. E tem também associações e acrônimos, que nada mais é do que você colocar nomes assim para criar ganchos mentais para informações específicas. Vejam, eu não estou detalhando cada coisa, mas eu estou dando as informações do nome das técnicas sobre memorização que vocês devem procurar no YouTube, nos livros, e daí vocês vão se aprimorando. Seguindo, nós temos que ter a metacognição e aprendizagem ativa, né? Então nós fizemos a leitura, uma memorização e agora nós vamos para a metacognição e aprendizagem ativa, que tem os seus ramos de metacognição, que nada mais é do que entender como você aprende melhor e ajustar estratégias. Aprendizagem ativa, que é enganjar-se por fundamento como material, em vez de apenas recebê-lo passivamente, né? Então, aprender os fundamentos, né, daquilo que estão sendo dados. E prática deliberada, né, que é atingir a maestria através da prática focada e corretiva. Por último, depois nós temos leitura, memorização, aprendizagem cognitiva, nós vamos para a organização, que é através dos mapas mentais, mapas conceituais, fichamento de resumos. O que é os mapas mentais, né? São uma forma de organizar informações de forma não linear, estimulando a criatividade e a visão geral. Mapas conceituais, representar relações complexas entre diferentes conceitos. E fichamento e resumos é extrair e registrar o essencial do material. Então vejam, vocês fazem leitura, depois usam para memorizar, usam para ter as técnicas de aprendizado e, por último, vocês vão fazer a organização de tudo isso e visualização através de fichas, de mapas, como nós estamos mostrando aqui em cada uma das figurinhas. Então, existem esses 3 ramos que vão te dar organização e visualização.
para cada uma desses ramos, de cada uma dessas técnicas, serve para um determinado trabalho que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que, além disso daqui que eu estou apresentando, vocês têm que buscar saber usar a técnica na hora certa e para que serve e que vocês estão usando essa técnica. Bom, vamos partir então para o suporte às técnicas, né? Vejam que essa figurinha aqui é para vocês lembrarem quais são as principais informações que vocês têm que ter. Aqui tem uma pessoa fazendo meditação, outra está no relaxamento, alimentação saudável, água é importante, dormir em um horário adequado. Então, os hábitos e bem-estar devem ter sono de qualidade, exercício físico, alimentação saudável, meditação e mindfulness, e tentar gerenciamento do estresse. Evitar que os três crônicos prejudiquem a cognição, tá? Sobre o pensamento e resolução de problemas. Então você vai ter que ter pensamento crítico, que nada mais é do que avaliar as informações e argumentos de forma objetiva. Pensamento lateral e criativo, que é encontrar soluções originais e abordagens diferentes. E resolução de problemas, que são aborda desafios de forma sistemática e eficaz. Espero que vocês tenham entendido que isso daqui é uma linha de raciocínio para que vocês aprendam a começar a aprender para melhorar suas inteligências. Então aqui nós estamos um mapa mental final, claro que pode ser feito com figurinhas, assim como eu mostrei em alguns, e entendendo quais são as técnicas, quais são as sequências de técnicas, que é primeiro a leitura, depois memorização, depois esse aprendizado cognitivo, depois a organização e visualização, e tem que ter sempre as técnicas do bem-estar e tudo. Vocês conseguem, com o tempo e com persistência, responder aquilo que nossos pais e nossos professores falavam, que é o vai estudar. Claro que não é só vai estudar, em técnicas de trabalho, vocês têm muito que poder utilizar isso aqui. Aqui está um vídeo que vale a pena ver, referências bibliográficas, são poucas, eu não coloquei em exagero, mas vocês no YouTube, só com aquelas palavras-chave ali, vocês vão aprender muita coisa. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixem suas dúvidas aqui para a gente poder responder. E obrigado. Boa sorte aí, pessoal.